Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse conteúdo com os seus amigos, deixar o seu like, o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela compreensão. Bom, pessoal, hoje a gente vai fazer uma explanação e uma explicação, uma reflexão sobre um importante livro da Igreja Católica escrito pela Santa Teresa d'Ávila, que é uma santa que viveu no século XVI. Ela viveu, então, ela nasceu em 1515 e faleceu em 1582. Ela foi uma pessoa muito influente na Igreja Católica. Ela era uma monja, né? E ela realmente foi uma pessoa que, com certeza, deixou um legado de espiritualidade cristã muito importante para cada um de nós. Então, o livro que nós vamos discorrer é este aqui, né, da Santa Teresa d'Ávila, Caminho de Perfeição, que é um livro, então, que é um clássico da coleção Clássicos de Espiritualidade, né? Então, dá para todos verem aqui o livro. Bom, então, pessoal, o que essa obra importante da Santa Teresa d'Ávila ela vai falar para nós? Ela vai falar principalmente a respeito da espiritualidade cristã. Então, ela que vivia enclausurada, vivia ali realmente no mosteiro, ela fala que às vezes as pessoas imaginam que quem está no mosteiro ou quem vive enclausurado está livre realmente de toda e qualquer influência do mal, que o inimigo ele não vai tentar uma pessoa que está enclausurada, está no mosteiro. Mas isso não é verdade, às vezes é até o contrário. Já se ouviu até falar daquela história de que numa cidade, quem teve uma visão espiritual diz que viu apenas um demônio tentando uma cidade que já estava praticamente entregue ao pecado, enquanto que no mosteiro tinha uma legião, né, de demônios que estavam ali realmente porque viam a santidade daquelas pessoas. Então, às vezes, é até muito contrário, né? Ele vai tentar mais quem está, às vezes, servindo a Deus do que quem já está entregue ao pecado. Isso é uma coisa óbvia. E ela diz que a pessoa precisa, então, para ela poder vencer todas as insídias, as tentações, os males que o próprio inimigo quer infligir sobre ela, que ela deve ter uma vida de oração. A oração, ela é a chave, é o segredo, a oração mental, a oração vocal tem um poder muito grande para afastar o mal. Pessoa que vive ali, principalmente, ela coloca muito a questão da oração. O Pai Nosso, uma oração muito poderosa para afugentar o maligno. E também ela coloca a vida contemplativa, por isso, tanto que em muitos mosteiros, muitas pessoas que vivem clausurados, eles vivem a vida contemplativa, porque a vida contemplativa ela vai se dedicar totalmente, ela vai ficar entregue a Deus e ela não vai ter tempo, então, para pensar em outras coisas, né? Ela não vai estar com uma mente, às vezes, desocupada, e o inimigo não vai encontrar uma brecha para poder agir numa pessoa que vive numa vida contemplativa, como a Santa Teresa d'Ávila coloca. Então ela coloca que é muito importante a pessoa ela ter uma vida de adoração a Deus, porque o inimigo não gosta de uma pessoa que adora a Deus, uma pessoa que se consagra e que contempla o sagrado, né? Então isso é com certeza uma das chaves, a oração, a vida contemplativa. E ela também coloca a humildade. Nunca você se sentir, vamos dizer assim, se bastar a si mesmo. Nunca se sentir assim, eu sou forte o suficiente para vencer toda e qualquer tentação, né? Eu não tenho eu posso muito bem me livrar do mal por mim mesmo, né? Ou não vai ter mal nenhum me atingindo, que é outro engano que o inimigo coloca, que isso né, que não existe nenhum tipo de maldade ali, nenhum tipo de tentação. Mas não, na verdade você precisa ser humilde e se sujeitar à vontade de Deus. Porque só quando você é humilde é que Deus vai olhar para essa alma humilde e ele vai afastar o mal. Porque Deus ele vai vendo então quais são as atitudes da pessoa. A pessoa que realmente ela consegue se humilhar, Deus vê a humildade dela e ele exalta essa pessoa que é humilde. Ao passo que os arrogantes ele vai então ignorar. E o inimigo vai encontrar com certeza espaço numa alma arrogante,
aonde ele vai com certeza fazer com que ela seja tentada a cometer qualquer tipo de pecado. Então, uma das armas para vencer o inimigo que ela coloca é a humildade. E além disso, ela também vai colocar que é importante exercitar o amor, né, a caridade, né, principalmente na convivência mútua, né, porque ali elas estão convivendo umas com as outras, né. Então é importante que exista amor, que exista a compreensão, a caridade. E com certeza, se uma pessoa ela não está obedecendo aquilo que deve ser obedecido dentro do mosteiro, se ela não está vivendo de acordo com a vontade de Deus e com a vontade da priora, né, muitas vezes que é a madre superiora, ela deve então muitas vezes até considerar a possibilidade de refletir sobre a sua vocação, se ela não seria o caso dela mudar para outro, né, local, ou de repente ela viver uma vida que não seja no mosteiro, porque o mundano, ele vive uma vida do jeito que ele quer. E no mosteiro não, no mosteiro você vai ter a sua vida voltada para as coisas espirituais. Então, se você não é uma pessoa espiritual, ela coloca muito claro que às vezes é importante você mudar, às vezes para um outro lugar, ou de repente você viver uma vida no mundo, porque não vai adiantar nada você querer cultivar certos costumes mundanos que prezam muito pela questão da vaidade, pela questão do apego, né, às coisas materiais, que preza muito pela arrogância, às vezes que não tem humildade, né? O mundano ele não tem humildade. Então, se você tem esse comportamento, convém você considerar a possibilidade de você voltar a viver no mundo e não viver naquele local sagrado que é um mosteiro, porque realmente ali não é lugar para pessoas apegadas às coisas materiais, para pessoas arrogantes, orgulhosas, para pessoas que não se importam com o sagrado. Ali é um lugar para pessoas que vivem a fé, que têm um temor a Deus, principalmente, e que conseguem se consagrar inteiramente ao Altíssimo e conseguem dessa maneira serem pessoas virtuosas, porque Deus ele ama uma pessoa que busca a sua vida espiritual acima de tudo e que cultiva essa humildade, cultiva o amor, a fraternidade, a oração, e aí se desenvolve então os frutos do Espírito, as virtudes cristãs, se desenvolvem num terreno onde existe a verdadeira humildade, onde a espiritualidade cristã reina, e não o espírito mundano, que é totalmente contrário à vontade de Deus. Então, a Santa Teresa d'Ávila, ela realmente tem muito nos ensinar através dessa sua importante obra. Ela escreveu muitas outras obras, né, que nós poderíamos discorrer em outros vídeos, que com certeza elas são um manual, né, um guia para a nossa evolução espiritual nessa vida. Não só para quem é freira, porque a gente imagina que esse discurso dela é para quem vive uma vida monástica, né, uma vida enclausurada, uma vida ali onde ela é escondida dos olhares mundanos. Não, esse convite é para todos os cristãos, para todas as pessoas que buscam a Deus e querem aprofundar a sua vida espiritual. Então, essa obra e todas as outras obras de espiritualidade são um convite para uma vida melhor para cada um de nós. Muito obrigada a todos pela atenção, espero que vocês tenham gostado e sirva como eu falei, como um aprimoramento para cada um de vocês. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.